Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de inglês hoje? Bem, hoje nós vamos falar de gramática, correto? Collocation and phrasal verbs. Mas antes, vamos entender o que é uma collocation, correto? Uma collocation é um par ou um grupo de palavras frequentemente usado em conjunto. Bem, essas combinações são naturais para falantes nativos de inglês, porém, nem sempre são usadas corretamente por estudantes. Por exemplo, em português falamos olhe pela janela e não observe pela janela. Assim, poderíamos dizer que olhar pela janela é uma collocation da língua portuguesa. Um americano que estiver estudando português poderia ter problemas para entender por que falamos olhe pela janela e não observe pela janela. Embora para nós, olhe pela janela seja naturalmente correto. Logo, da mesma maneira que naturalmente sabemos quais combinações são certas e erradas em português, os falantes nativos de inglês sabem quais são naturalmente corretas em inglês. Vamos lá? Studying these combinations, which we call collocation, is a way to learn naturally correct English without the need to learn rules and why. See some examples of collocations in English, ok? Estudar essas combinações, que chamamos de collocations, é uma forma de aprender o inglês naturalmente correto, sem necessidade de aprender regras e porquês. Veja alguns exemplos de collocations em inglês. You must make an effort and study every day. Não do an effort. Então, you must make an effort and study every day quer dizer o quê? Você precisa se esforçar e estudar todos os dias. Do you watch TV in the morning? Não look at TV or see TV. Correto? Então, do you watch TV in the morning? Você assiste TV de manhã? This car has a very powerful engine, não strong engine. Correto? Este carro tem um motor muito forte. This car has a powerful engine. Ok? Então, esse é um exemplo de collocation, tá? Alguma dúvida? Qualquer coisa, podem perguntar. É importante entender que algumas combinações de palavras podem até não estarem erradas e serem entendidas pelos falantes nativos de inglês, porém, não são as mais frequentemente usadas. Tá certo? Qualquer dúvida, pode perguntar através do aplicativo da Escola Celos. Bem, agora vamos passar para um outro assunto. Phrasal verbs. Phrasal verbs is a name we give to a vocabulary category with a specific background. That is, it is a combination of words formed by a verb and a preposition or a verb and another verb. Phrasal verb é o nome que damos a uma categoria de vocabulário com uma formação específica, ou seja, trata-se de uma combinação de palavras formada por um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio. Correto? Vamos ver agora aqui alguns exemplos de phrasal verbs. Olhem só. Get up, levantar. Give up, desistir. Look forward to, aguardar ansiosamente por. Look for, procurar. Look into, investigar. Run into, atropelar, passar por cima. Slag off, falar mal, criticar. Pick up, pegar alguém em algum local. Correto? Então, esses são alguns exemplos de phrasal verbs, tá? Se você tentar traduzir essas combinações, palavra por palavra, elas poderão ficar totalmente sem sentido. Portanto, lembre-se que essas combinações precisam ser interpretadas sempre em conjunto, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível no aplicativo da Escola Celos, tá? E não esqueçam de fazer a atividade do Google Classroom, tá certo? Boa aula, bons estudos. Agora sim. Goodbye, student. See you later.